formado pelos líquidos extracelulares a se definirem no líquido lacunar que as irriga e circula vagarosamente na linfa que verte dos tecidos endereçado ao sangue. E também no plasma sanguíneo que se movimenta rápido, além de outros líquidos intersticiais característicos do meio interno. Lembrando que a nossa composição do nosso corpo, a maior parte é água. Então, todo o todo indivisível do organismo. Lógico entender dessa forma que, diante do governo mental, a reunião das células compõe tecidos, assim como a associação dos tecidos. Esculpe, então, os órgãos, partes constituintes do organismo, que passa a funcionar como um todo indivisível em sua integridade. Além dessa composição ainda, desses órgãos, ainda há um fluxo dessas células chamadas células migratórias, que são as transportadoras, quando ele coloca aqui, só voltando aqui, essa questão dos micromotores. Mas quando ele chama esses micromotores, são esses que estão fazendo funcionar toda a máquina. O que deixa esse impulso, por exemplo, cardíaco, todo aquele movimento cardíaco funcionando como a bomba de fluido. O fluido, que no caso ali é o sangue. Funciona essa bomba cardíaca, é um trabalho ininterrupto o tempo todo. E o que promove esse movimento? De onde vem? Tem as células que estão aglutinadas, formando o tecido do músculo cardíaco, estão ali, mas são elas que estão fazendo isso? Não, elas recebem isso. E quem são essas células migratórias? Essas células migratórias, elas vão traduzindo toda essa energia, são as transportadoras do fluido vital, e elas circulam, já não através das veias, das artérias, mas ela circula através do que? Dos nervos. Da nossa rede, o sistema nervoso. Então, esse movimento, como que transmitindo, como que ocorre, por exemplo, num conduto elétrico, no qual o fluxo, a diferença, chamada diferença de potencial, é que ocorre o fluxo da energia elétrica. Assim ocorre, de uma forma simplificada, só para poder entender, com relação aos nossos sistema nervoso. Então, é ele que está levando esse fluido, essa energia necessária, esse fluido vital, aos órgãos que estão ali trabalhando intensamente. Eu dei o exemplo do coração, mas assim, todos os órgãos recebendo esse fluido e trabalhando dessa forma como se fossem motores elétricos. Cingido pelo sistema nervoso e controlado pelos hormônios ou substâncias produzidas em determinado órgão e transportados a outros. Arraiais da atividade somática que lhes exercitam as propriedades funcionais para certos fins. Hormônios esses nascidos de impulsão mecânica da mente sobre o império celular. Eu creio que o nosso engenheiro mecânico aqui, ele deve estar pensando aqui, a produção, por exemplo, no movimento do joelho. Quando ele fala essas substâncias produzidas aqui em determinado órgão, é igual ali, está ali, na rótula, está ali sendo produzido o lubrificante ali para evitar um atrito. Tem ali a cartilagem, mas entre a cartilagem e a parte óssea está o lubrificante. É uma secreção produzida por essas células, para que o movimento seja perfeito, sem barulho. Até certa idade produz. Até certa idade produz. Mas, fazendo essa conotação, porque a gente percebe o funcionamento muito das máquinas desenvolvidas pelo homem, tem muita ligação, tem muita coisa semelhante ao corpo humano. A bomba cardíaca, todo equipamento praticamente mecânico, ele precisa de uma bomba que impulsione um fluido.
né, para criar o quê? Ou sistema de ou refrigeração, ou fluido energético, né, como combustível. Né? Então se assemelha, acaba muita coisa, né, se assemelhando. Os condutores elétricos para né, levar energia, no nosso caso, o sistema nervoso central. Mas fazendo, né, só essa brincadeira dessa comparação, porque nós vamos ver que, né, de uma determinada forma, nós estamos aprendendo, né, a ser, né, um co-criador, né, do universo. Né, nesses pequenos engenhos, né, que o homem vai desenvolvendo, nada mais são que experimentos, né, que ele está aprendendo a desenvolver para depois realizar construções maiores. No início desse livro, nós vimos, né, o que nos traz André Luiz, falando exatamente desses co-criadores do universo. E vimos, né, como eles trabalharam junto com Cristo, né, na construção do nosso planeta. Né? Mas esse trabalho, ele se faz assim em pouco tempo? Não. Esse trabalho ele é longo, é demorado. Né? São milhares de anos, né, que até chegarem a um estágio avançado. E o resultado de tudo isso, nós estamos vendo aqui, as células. Né? São esse trabalho, né, essa organização de autossuficiência, ou de parasitos também, como nos traz aqui André, é que faz com que tudo isso funcione. Né? De uma forma ordenada, né, de uma forma perfeita, em que nós agora, né, passando a ter essa compreensão e entendimento, né, vamos coordenar, então, disciplinar nosso campo mental, né, de uma forma moral, de uma forma disciplinada, em respeito até esse corpo, né, que nós recebemos, né, para que não, né, a gente não age com agressão a ele. A nosso próprio campo mental, né, eu estou falando, né, agressão como, né, muitas vezes fazia, né, os chamados hereges, né, se, né, mutilavam, né, criavam flagelos em si próprio, né, mas nós podemos estar fazendo flagelos piores que esses, que é os flagelos, né, do campo mental. Criando muitas vezes toxinas, né, e principalmente no nosso perispírito. E de onde provém essas toxinas? Nós vamos perceber que, né, o sentimento, né, angústia, né, sentimento de mágoa, né, tudo isso vai o quê? Gerando toxinas e criando, né, distúrbios no funcionamento, né, do nosso perispírito e, por sua vez, no nosso, né, corpo físico. Então, toda essa parte, né, de aprendizado, de conhecimento que a espiritualidade está nos trazendo, nós estamos percebendo como vai afetando a nós próprios. Então, quando Jesus, né, nos coloca, né, amar ao próximo como a si mesmo, né, sempre, né, colocarmos nessa condição, né, a gente gostaria que alguém ficasse guardando uma mágoa, né, tão exacerbada quanto a nós, sempre se colocar na posição do outro. Essa mágoa que eu estou guardando ela, né, se o outro estivesse guardando essa mágoa para comigo. E ela faz, né, ela atinge primeiro quem? A nós. Tudo aquilo que a gente manipula, né, com as mãos, né, se nós estamos fazendo algo bom com as mãos para o próximo, né, o primeiro receptor é nossas mãos. Mas nós temos um instrumento ainda, né, muito mais afinado que as mãos, que é o quê? O nosso campo mental. E se nós estamos trabalhando, né, deixando o nosso campo mental trabalhar coisas que não são boas, né, para o próximo, o primeiro a ser atingido é o nosso campo mental. Estão percebendo como ocorrem as coisas? Tudo aquilo que nós manipulamos, né, seja com as mãos, né, ou com o corpo, seja, né, com o nosso espírito, né, quando eu estou falando nosso campo mental, nosso espírito é o primeiro a ser atingido. Então daí que, né, compreendendo tudo isso, nós vamos perceber que a gente exercitar essa disciplina, porque não é fácil. Por isso que quando se pede a espiritualidade, pede disciplina, é difícil, mas a gente tem que começar a exercitá-la. Nas pequenas coisas, e aí nós vamos o quê? Moldando, né, o nosso próprio campo mental. Por isso que eu peço até desculpa se eu, né, magoei ontem alguém até falando as questões da disciplina, até para um estudo, porque
Um dia até conversando com a Estevânia sobre isso. Às vezes a gente pode, eu estou fazendo um estudo, né, da doutrina, mas eu posso ter influência externa? Sim, se a partir do momento que eu estou indisciplinado, eu não coloco até um horário com relação a isso, eu deixo a coisa, né, fluir ali a meu gosto, né, sem um controle, o que eu estou fazendo? Se eu começo a avançar determinada hora, mas eu estou fazendo um estudo da doutrina, mas de uma determinada forma eu estou o quê? Nós vamos perceber que o Divaldo nos traz, através de um diálogo que ele teve com Chico Xavier, nós estamos sendo um rei, né, de nosso corpo e nós estamos priorizando somente, né, vamos falar assim, um feudo daquele reino. E aí nós estamos deixando o outro, né, mutilado. E aonde nós estamos mutilando? Né, o nosso sono físico. Se eu estou assim, avançando a alta hora da madrugada e eu tenho horário para acordar, mas eu estou dando uma desculpa que eu estava estudando, né, os livros da doutrina. Mas eu estou desrespeitando a necessidade que meu corpo físico precisa para ter esse repouso. E eu estou, inclusive, às vezes, desrespeitando, muitas vezes, um compromisso até espiritual que eu tinha, às vezes, de receber um tratamento naquele período da noite. Conforme diferentes estados, né, emotivos da consciência, né, enfeixando cargas de elementos químicos em nível ideal, quando o equilíbrio íntimo lhe preside as manifestações, e consubstanciando recursos de manutenção e preservação da vida normal. Perfeitamente, né, isoláveis pela consciência comum, pela ciência comum, como já acontece com a adrenalina nas suprarrenais, com a insulina do pâncreas, né, e a testosterona dos testículos e outras secreções glandulares, né, do cosmo orgânico. Então, quando ele coloca aqui essa questão aqui, ó, enfeixando, né, cargas de elementos químicos em nível ideal. Então, tudo com a disciplina, né, o respeito, né, ao corpo humano, sem fazer com que ele ultrapasse seus limites. Então, todas essas substâncias químicas, né, são essas secreções que ele coloca aqui, que é o quê? Né? Por exemplo, da adrenalina, a testosterona, né, tudo fazendo com que o corpo funcione, né, em harmonia. E essas células, né, como elas funcionam, né, de uma forma, né, automática, né, sem, por exemplo, até pela nossa própria disciplina mental, sem o nosso próprio conhecimento mental. Nós falamos até de Descartes, né, no último encontro, René Descartes, né, que ele, né, fez inclusive um estudo, né, publicou a teoria, né, dos fantasmas, né, dos espíritos, né, que havia em nosso corpo, né. Então é esse automatismo celular. É da doutrina celular corrente no mundo que as células tomam aspectos diferentes conforme a natureza das organizações a que servem, competindo nos desenvolver mais amplamente, né, o acerto para asseverar que a inteligência, influenciando o citoplasma, que é, no fundo, o elemento intersticial, né, de vinculação das forças fisiopsicossomáticas, obriga as células ao trabalho de que necessita para expressar-se, trabalho este que é à custa, né, de repetições quase infinitas. É um trabalho, é o exemplo, né, do cardíaco, né? Quantos anos, né, funcionando, né? Não é só no nascimento não, porque ele é concebido ali, ó, nas primeiras semanas do feto, né, ele já está lá. Né? Se vocês observarem, né, nas imagens muitas vezes que a medicina coloca aí, ó, nós vamos ver. Não está nem formado ainda, né? Grande parte está em formação, mas está lá, né? O músculo cardíaco já está lá trabalhando. Então são esses exemplos aí de células aqui como a custa lá de repetições quase infinitas, né, de trabalho. Se torna perfeitamente automático para as unidades celulares que se renovam de maneira incessante na execução das tarefas
que a vida lhes assinala. Quais são esses efeitos, então, desse processo? Olha lá, perfeitamente compreensíveis nessa base os estudos científicos que reconhecem os agrupamentos, né, colaboracionistas, né, um amparando ao outro, através da cultura artificial, né, dos tecidos orgânicos, em que um fragmento qualquer desses mesmos tecidos, seja da epiderme, né, ou do cérebro. Essa parte colaboracionista, né, quando ele dá o exemplo do cérebro aqui, né, a própria medicina, né, já percebe isso, já há muito tempo. Muitas vezes houve uma lesão, um traumatismo craniano, né, uma parte do cérebro, por exemplo, recebeu um dano, ou, né, houve um rompimento, né, de algum vaso, e ali aquela parte ficou danificada. Outra parte do cérebro, né, de uma forma colaboracionista, vai começar a trabalhar para suprir, né, aquela deficiência. Então é isso que ele está trazendo aqui, ó, os efeitos, né, desse automatismo, tá? Então vai fazer com que essas células também trabalhem, né, uma substituindo a tarefa da outra, quando a outra não está, né, em boas condições. Então permanece viva lá por muito tempo quando mergulhado. Aqui ele está trazendo um outro ponto aqui, ó, esses tecidos, né, ele vai permanecer vivo por muito tempo quando mergulhado em soro, que cuidadosamente imunizado e mantido na temperatura correspondente do corpo, acusam a vida intensa. Então, com esse conhecimento, o que a medicina consegue fazer, né? São os transplantes, né, a retirada dos órgãos, né, e ele, né, aplicado ali num soro, né, e aí ele permanece com esse controle da temperatura adequada para aquele órgão, né, e ele consegue ainda se manter em vida até que ocorra esse processo de transplante. Ele traz ainda uma informação que, decorrida algumas horas, os produtos, né, que ele vai excretando, né, esse próprio órgão, ele vai contaminando esse soro, né, e se não haver a renovação desse soro, ele vai ficar intoxicado, e aí o órgão pode entrar em falência. Então, onde coloca aqui, ó, intoxicam o soro, impedindo o desenvolvimento celular. Mas se o líquido for renovado, continuam as células a crescer no mesmo ritmo de movimento e expansão que lhes marca a atividade, né, no edifício corpóreo. Obviamente, claro, tem um período, né, até ainda ela consegue, porque esse período em que ela ainda continua trabalhando, se renovando, se multiplicando, é porque ela tem armazenada a energia vital. Né? Extinguida essa energia vital, já não adianta mais suprir, né, com essa troca, né, de soro. Então, por isso que ocorre quando a doutrina espírita nos pede, pelo menos, né, que nas reuniões nós tenhamos, né, o cuidado, né, com a nossa parte, né, de alimentação. Por exemplo, a carne animal, ela está ainda, essas células, né, elas estão ali ainda se multiplicando, né, porque a carne ela está ainda muito carregada desse fluido vital. E essas energias, né, elas podem, né, atrapalhar, né, até a nossa produção do ectoplasma, necessário, né, para os trabalhos, principalmente, né, de amparo, né, de socorro, né, na casa espírita. Então, onde está essas energias, né, estão ali muito, né, latentes, e ainda existe uma questão ainda, né, que elas podem estar intoxicadas, né, pelo quê? Pela própria forma como o animal, né, ele foi abatido. Se o animal, então, naquele momento, normalmente ele guarda o quê? Um sentimento, né, de pavor, de ódio, né, de angústia. Né? Isso tudo vai o quê? Vai, né? Porque ele é um princípio inteligente, o animal. Nós já compreendemos isso, sabemos disso. Né? Ele não é um espírito ainda, mas é um princípio inteligente. Então, todo esse sentimento dessa mesma forma, né, ele vai, né, pelo que ele passa no campo mental dele, ele vai contaminar todo, né, o organismo dele com aquelas toxinas.
né? Então, nós, no momento em que a gente vai ingerir esse tipo de alimento, nós estamos o quê? Carregando também com essas toxinas, né, aquela situação ao qual o animal passou. Tá? Então, por isso que, explicando o porquê que a doutrina espírita, né, recomenda-se não fazer uso, né, de carne animal, né, nos momentos em que vai haver as reuniões. Olha lá, todavia, né, fora do governo mental, né, que as dirigia, não se revelam iguais às suas irmãs em função orgânica. É porque é a perda, né, que vai sendo gradativa do próprio fluido vital. Tá? Então, fora lá do governo mental, que as dirigia, não se revelam iguais às suas irmãs, às mudanças. As células nervosas, por exemplo, com as suas, né, fibrilas especiais, não produzem células com fibrilas análogas. E as que atendem nos músculos aos serviços da contração, né, se desdiferenciam, regredindo, né, ao tipo conjuntivo. Todas as que se ausentam do conjunto estrutural do tecido inclinam-se para a apresentação morfológica da ameba, segundo observações cientificamente provadas. Então, isso vai decorrer porque as células, né, quando ajustadas ao ambiente orgânico, demonstram o comportamento natural do operário mobilizado em serviço, sob as ordens da inteligência, comunicando-se umas com as outras sob um influxo espiritual que lhes mantém a coesão. E procedem no soro, quais amebas em liberdade para satisfazer, né, aos próprios impulsos. Então, quando ela está, né, no corpo físico, né, ela tem uma direção, que é a energia do campo mental. Então, quando ela está, né, fora do corpo físico, ela está, né, sem esse governo do corpo mental. Ela se sustenta somente o quê? Pela própria energia vital acumulada. Como ela perde essa direção, então por isso que ele fala, né, ela se assemelha, né, a um processo, né, igual de uma ameba. Então é como um operário, né, sem um comando, sem um trabalho definido. Está ali, né, mas não está produzindo nada, né, está fazendo somente para sobreviver. Os fenômenos explicáveis, tá? Dentro do mesmo princípio lá também de submissão das células ao estímulo nervoso, é que a experiência, né, de transplante dos tecidos, né, e de embriões entre si, né, com alguns dias de formação, podem oferecer resultados surpreendentes, né, de vez que as células orientadas em determinado sentido, né, quando enxertadas sobre tecidos outros, né, em vivo, conseguem gerar órgãos extras em regime de, quando ele coloca esse termo, talvez até um pouco pesado para nós, né, em regime de monstruosidade. Mas é, por exemplo, né, quando ele dá esse exemplo, né, vamos fazer, a gente não, a medicina usa muito isso. Houve uma queimadura, né, muito intensa, né, da epiderme. E aí vai precisar fazer talvez uma cirurgia plástica, né, para recompor ali. Então eles retiram camada de pele de uma região, né, e colocam naquela região, né, para se recuperar ali. Então esse regime, quando ele coloca de monstruosidade, né, há até essa própria adaptação, mesmo sendo, né, do mesmo corpo, né, mas são de regiões diferentes, então até se justapor ali, ó, então há um conflito inicial ali, né, é como um intruso. Então as que estão ali, né, estão sentindo que estão intrusos naquele local. Então até se reconhecerem, né, que a função, né, é amiga, né, de colaboracionista, né, então há ainda esse processo ainda de reconhecimento. E aí é onde o que favorece isso, né, é a própria, né, disciplina mental, muitas vezes, né, daquele que está recebendo, né. Por isso que o Dr. Halírio, né, nas palestras dele, coloca muito isso, né, se nós nos revoltarmos, né, muitas vezes com a condição, nós estamos carregando o nosso campo mental de toxina, né, e, por sua vez, o nosso corpo. E é onde, muitas vezes, esse processo cirúrgico, né, há, muitas vezes, a questão da rejeição. Por quê?
né? É uma revolta, mas às vezes muito grande, que aquele espírito está colocando, né, na situação que ele se encontra. Por exemplo, eu dei o exemplo do queimado, e às vezes ele está ali com a revolta intensa, né, por aquilo ter ocorrido e tudo, não está aceitando, né, tá a mente fervilhando, né, e isso, né, provoca o quê? Essas reações, né, do próprio corpo físico, essa dificuldade. Agora, se ele já tem a disciplina, o reconhecimento, né, de gratidão pela vida, né, e ainda agradece, né, agradeça a Deus, né, ainda estou vivo, né, estou aqui queimado, mas estou vivo, né, estou no hospital. Quantas às vezes não tem essa oportunidade de ter um atendimento médico? Se ele já enxerga dessa forma, né, todo o corpo começa, né, a agradecer junto, né, e vai trabalhando, né, para se restaurar, se recompor. Então, obedecendo a determinações especializadas, resultante das ordens magnéticas de origem que saturavam essas mesmas células. E é ainda, pelo mesmo teor, né, de semelhante saturação, que vamos entender as demonstrações do faquirismo. Esse termo faquirismo, né, ele vem lá dos povos, né, os muçulmanos, né, que são aquelas imposições, muitas vezes, de controle da dor, né? Eles até faziam, por exemplo, as camas de prego e deitava, mas com controle, às vezes, da mente, né? Não sentia dor alguma e nem havia penetração. Tá? Então, vamos entender as demonstrações de faquirismo. O que é essa questão do faquirismo? É o controle, né? É um controle, né, da própria dor. Né? E outras realizadas em sessões experimentais, né, do espiritismo, nas quais a mente superconcentrada lá pode arremessar fluidos de impulsão, né, sobre vidas, né, inferiores. Como seja, né, a das plantas, né, imprimindo-lhes desenvolvimento anormal, e explicar os fenômenos também da materialização mediúnica. Ela, neste caso, sob condições excepcionais e com auxílio de inteligências desencarnadas. O organismo, então, do médio deixa escapar o ectoplasma ou o plasma exteriorizado, no qual as células em tonalidade vibratória diferente, elas tecem-se e renovam, né, de conformidade com os moldes mentais que lhes são apresentados, produzindo os mais significativos. Aqui, só de uma forma aqui, né, sintetizar, só para vocês entenderem quando eu falei essa questão aqui, ó, as demonstrações do faquirismo e como isso vai, né, trabalhar nos fenômenos, né? Depois ele fala até das questões da materialização mediúnica, da produção do ectoplasma. O controle mental, né, quando, por exemplo, passamos por essas condições, muitas vezes, se nós, né, tivermos a disciplina do corpo mental, inclusive essas dores dilacerantes, muitas vezes de lesões e tudo, elas vão, né, se amenizando, porque por ordem do nosso campo mental ele vai produzindo enzimas, o próprio ectoplasma, agindo sobre o perispírito e acelerando, por isso que ele dá o exemplo aqui das plantas, né, que muitas vezes, né, faz um crescimento, né, existe uma técnica dentro da área da ciência, né, principalmente quem cuida dessa parte aí da própria biologia, né, das plantas, né, sabe como é que elas podem acelerar. Eu deixo vamos falar, o fruto ali, né, fortalecido em combate às pragas. Tá? Da mesma forma, nosso campo mental, ele pode, né, com disciplina, a gente imprimir e favorecer esse processo, né, de restauração de uma forma muito mais rápida, né, e disciplinada, né, neutralizando, inclusive, né, essas questões da dor. Por isso que ele coloca essa questão o exemplo do faquirismo. Quando ele dá o faquirismo, porque esse pessoal, né, os árabes, né, os muçulmanos, né, eles têm um controle mental assim, muito forte com relação a isso, principalmente aqueles que foram habitantes ali da região do deserto do Saara. O povo, né, praticamente hoje é uma raça extinta, que eram chamados tuaregues. Eles eram nômades ali no deserto do Saara e eles, por exemplo, conseguiam viver ali numa temperatura, né,
no período das 10 da manhã até as 4 da tarde, que atingia 60, 65 graus, mas com a disciplina mental era o momento que ele ia adormecer, porque ele sabia que a disciplina mental dele concentrava, né, para adormecer e não ter nenhum movimento no corpo. E assim ele até fazia com o animal, muitas vezes em viagem, que estava do lado dele, ele abria a tenda, né, mobilizava o camelo também para ele não se desgastar, não movimentar, né, e também ele adormecer. Então ele concentrava a mente, né, apesar daquele calor insuportável, mas ele sabia que qualquer movimento numa temperatura dessa, né, ele perde muita energia, né, e essa perda de energia, né, pode provocar inclusive, né, as questões de desidratação acelerada. Então era o momento em que controlava a mente e adormecia. Então, só para exemplificar, quando fala esse termo faquirismo, é o controle da dor. É o controle da dor através da mente. E aí promove, né, um processo, né, de autocura. Então, lá são fenômenos de obediência ao comando da inteligência, por intermédio das quais a esfera espiritual sugere ao plano físico, né, a imortalidade da alma a caminho, né, da vida superior. Aqui a gente fecha, então, esse capítulo. Tá? E nós vamos ter agora, no dia 20 de outubro, tá? Nós vamos para o capítulo 6, que vai falar da evolução e sexo. Tá? Ainda na primeira parte do livro.